Você já deve ter visto muitos filhos parecidos com seus pais, ou também já deve ter visto filhos muito diferentes. Como pode, por exemplo, pais com olhos castanhos terem um filho com olhos azuis? Como isso pode ser explicado? Como uma característica dessa é passada para os seus descendentes? Para a gente entender essas e outras questões, é preciso estudarmos sobre a genética. Mendel e os fundamentos da genética é o tema da aula de hoje. Vem comigo! Gregor Mendel é considerado o pai da genética. Mas quem era o Mendel? O Mendel era um monge, naturalista e também botânico. Ele adorava as plantas e fez muitos experimentos relacionados a isso. Ele estudou geneticamente as plantas. E sabe qual foi a planta que ele escolheu? Ele escolheu as ervilhas. Você conhece a planta da ervilha? Essa daqui é a planta da ervilha. Dá uma olhadinha. Perceba que a ervilha ela dá em vagem, né? Então, aqui estão as vagens da ervilha, tem a flor, depois vem a vagem. E dentro da vagem nós vamos encontrar, então, a ervilha, que podemos encontrar na coloração amarela e também na coloração verde. Mas você não acha esquisito, não acha estranho Mendel ter utilizado ervilhas em seus experimentos? Por que será que ele escolheu esse tipo de planta? Bom, ele escolheu as ervilhas pela praticidade. As ervilhas elas são plantas de fácil cultivo, de rápido crescimento e é possível obter muitos descendentes em um curto período de tempo. Então Mendel realizou muitos experimentos com as ervilhas. Ele realizou experimentos relacionados à coloração, a sua estrutura, se era lisa, se era rugosa, em relação ao tipo de flor, enfim. E aí agora eu vou te mostrar um recorte desses experimentos. Eu vou te mostrar um dos experimentos que ele fez e também as conclusões que ele chegou. A primeira coisa que o Mendel percebeu foi que quando ele realizava um cruzamento entre planta com ervilha amarela e outra planta com ervilha amarela, o seu descendente, o que surgia, era uma outra planta com ervilha amarela. Já quando ele realizava um cruzamento de uma planta que tinha ervilha verde com uma outra planta que também tinha ervilha verde, surgia nos seus descendentes uma planta com ervilha verde. Então ele percebeu que era sempre assim, ele fez vários testes e sempre era do mesmo jeito. E ele considerou que essas plantas aqui eram chamadas de plantas puras, porque sempre que era cruzado ali a planta com a mesma característica, dava sempre uma outra planta igual. E aí Mendel resolveu fazer o seguinte: por que não cruzar ervilhas amarelas com ervilhas verdes? Vamos ver o que aconteceu? Bom, e esse primeiro cruzamento que o Mendel realizou é chamado de geração parental, a geração dos pais. E desse cruzamento, nós tivemos esse resultado aqui, ó. Esse resultado que você pode ver que é só ervilhas amarelas. O Mendel, quando ele cruzou ervilhas amarelas com ervilhas verdes, ele obteve somente ervilhas amarelas. E essas ervilhas amarelas foram chamadas de primeira geração. Geração F1, as primeiras filhas, né? E aí eu te pergunto, aqui em cima no cruzamento não tinha uma ervilha verde? Onde é que ficou essa característica? Por que não apareceu nenhuma filha aqui embaixo, ó, nenhum filho, né? Com a característica das ervilhas verdes. Para onde que foi essa característica? O que aconteceu aqui? Bom, o Mendel também ficou muito intrigado com esse resultado e ele resolveu fazer o seguinte: resolveu pegar as plantas da primeira geração aqui, essas ervilhas amarelas aqui, ó, e resolveu fazer o cruzamento entre elas. Resolveu cruzar as plantas da primeira geração, as plantas da F1, resolveu fazer uma autofecundação entre as próprias filhas. Cruzando essas plantas da primeira geração, da geração F1, olha só o resultado que ele obteve. Nós tivemos aqui, então, a segunda geração, né, que é a geração chamada de F2, que são as segundas filhas, podemos assim dizer. E olha só que surpresa! Além de ervilhas amarelas, apareceu uma ervilha verde aqui no meio. Então, esse foi o resultado que Mendel obteve: 75% de ervilhas amarelas e 25% de ervilha verde. Mas por que será que isso aconteceu? Se você observar, o que ele cruzou aqui em cima eram apenas ervilhas amarelas, e aqui no meio surgiu uma ervilha verde.
E aí, o Mendel percebeu o seguinte, que aqui na primeira geração, na geração F1, né, nos primeiros filhos, que ele obteve apenas ervilhas amarelas, o fator verde estava presente sim, só que ele estava de maneira mascarada. É como se tivesse algo tampando esse fator e não deixasse esse fator se expressar, não deixasse essa característica aparecer. E aí ele deu o seguinte nome, para a característica que mais apareceu, ou seja, para a característica de cor amarela, que foi a que mais apareceu, ele chamou de característica dominante. Já a cor verde, que menos apareceu, que foi aparecer aqui, ó, somente na segunda geração, ele chamou essa característica de recessiva. Então, a cor amarela para ervilha seria dominante e a cor verde seria recessiva. Mas, para você entender melhor sobre esse tema, é preciso que você compreenda primeiro o significado de genes alelos. Genes, você já estudou em outra aula, você está lembrado? O gene é uma partezinha do DNA que ali dentro tem um código, uma informação, né, que serve para produzir uma proteína no seu corpo. Informação que vai servir para produzir as suas características, né? Então, esses genes, eles ficam localizados nos cromossomos. Você lembra que nós temos 46 cromossomos e esses cromossomos eles estão aos pares. Temos 23 pares de cromossomos, mas o total é 46. 23 cromossomos que vieram do nosso pai e 23 cromossomos que vieram da nossa mãe, que se organizam aos pares. E aí, nesse cromossomo, nós encontramos os genes alelos. O que seria o gene alelo? O gene alelo é aquele gene que está na mesma posição, é o gene que se complementa um com o outro. Então, vamos supor que esse cromossomo aqui verde veio da sua mãe e esse cromossomo azul veio do seu pai. Então, aqui você vai ter o gene para a cor dos seus olhos, um gene que veio da sua mãe. E aqui vai ter complementando o gene para a cor dos olhos que veio do seu pai. O mesmo vai acontecer para as outras características, como a cor do cabelo, como o crescimento. Então, o gene alelo é aquele gene que está na mesma posição e que se complementa. Os genes alelos, em genética, eles são representados por letras maiúsculas e letras minúsculas. As letras maiúsculas servem para caracterizar os genes dominantes e as letras minúsculas servem para demonstrar os genes que são recessivos. Olha só a imagem que eu coloquei aqui para você. Aqui nós temos um cromossomo de um indivíduo que ele é homozigoto dominante. O que isso quer dizer? Homo significa igual. E dominante, então, né, quer dizer que ele tem dois genes iguais e dois genes que dominam. Então, por isso é representado por duas letras maiúsculas, azão, azão. Já aqui, nós temos um indivíduo que é heterozigoto. Hétero significa diferente. E aí você pode ver que nós temos aqui nos genes um com letra maiúscula e um com letra minúscula. Então, aqui nós temos dois genes diferentes, mas apenas um dele é que vai se manifestar. Então, esse dominante aqui, ó, ele vai expressar a sua característica e não vai deixar a característica do recessivo aparecer. Vai aparecer apenas a característica do gene dominante. Igual no exemplo da ervilha. Aparecia a característica amarela, né? E a característica verde era escondida. Já aqui, nós temos um indivíduo homozigoto recessivo. O que isso quer dizer? Que nós temos dois genes iguais e que esses dois genes são recessivos, né? Então, quando a característica recessiva, ela aparece assim, ó, em dose dupla, essa característica ela consegue se expressar. Agora, quando ela aparece assim junto com outro gene dominante, ela não se expressa. Um exemplo muito prático é em relação à cor dos olhos. A coloração para a cor dos olhos castanho, cor dos olhos escuro, é dominante sobre as cores claras. Então, para você ter um olho claro, para você ter um olho azul, você vai precisar ter o gene recessivo, vai precisar ser homozigoto recessivo, vai ter que ter os genes em dose dupla. Já para você ter olhos escuros, se você tiver apenas um gene do olho escuro, você já vai apresentar essa característica. Com base nas observações dos seus experimentos, nos resultados e nas conclusões que ele teve, Mendel criou a sua primeira lei. Ficou conhecida como Primeira Lei de Mendel, e ela tem o seguinte enunciado: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta e que é, portanto, puro.
E vamos tentar entender esse enunciado. O que esse enunciado quer dizer? Cada caráter é determinado por um par de fatores. Isso quer dizer que cada característica sua, cor dos seus olhos, cor do seu cabelo, cor da sua pele, e entre outras características, é determinado por um par de fatores, por um par de gene. Um gene que veio do seu pai e um gene que veio da sua mãe. Outra coisa, em genética, nós dizemos que os indivíduos são puros quando eles possuem os genes iguais. Então, dá uma olhadinha aqui nessa imagem. Aqui nós temos um cromossomo com genes iguais. Azão, azão. Aqui nós temos um outro cromossomo com genes iguais. Azinho, azinho. A diferença é que esse daqui possui genes iguais para a característica dominante, são 2 genes dominantes. Já aqui nós temos 2 genes recessivos. Então, quando eles aparecem em conjunto, em dose dupla, nós dizemos que esse indivíduo ele é puro. Já quando os genes aparecem assim, ó, diferentes, né? Aqui nós temos um azão e um azinho, temos um de cada. Aqui nós dizemos que esse indivíduo ele é híbrido, quando ele apresenta 2 genes diferentes. Lembrando que o único gene aqui que vai se manifestar é o dominante. O azão domina sobre o azinho. Então, ele vai como se ele fosse apagar a característica do azinho. Apenas a característica dominante é que vai se manifestar nesse ser. E ainda, esses genes eles se separam para a formação dos gametas. Lembrando que gameta é o espermatozoide e o óvulo. Então, esses genes eles vão se separar no momento da formação do óvulo e do espermatozoide, porque lembrando, tanto o óvulo quanto o espermatozoide, eles possuem apenas 23 cromossomos, e quando eles vão se unir, aí sim vai formar um total de 46 cromossomos. E a nossa aula vai chegando ao fim, e eu espero que você tenha gostado do tema de hoje. E na próxima aula tem mais sobre o tema da genética, tem mais sobre hereditariedade. Até lá, pessoal, e tchau, tchau!